Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. A comunicação social santomense está de luto. Adler Santiago, jovem de 30 anos, jornalista e rosto da Andim TV online, perdeu a vida na madrugada de hoje num acidente que também vitimou fatalmente Beto Mendes, o companheiro com quem viajava de motorizada rumo ao aeroporto. Segundo a Polícia Nacional, na origem da tragédia terá estado a colisão entre uma viatura e a motorizada em que seguiam os dois jovens. Ainda são visíveis na estrada de Água Crioula as marcas do fatídico acidente que vitimou na madrugada de hoje o jornalista da Andim TV, Adler Santiago, de 30 anos, e o seu companheiro Beto Mendes, de 25 anos de idade. Eis o estado da motorizada que se encontra no comando distrital de Mesoche. Segundo o comandante desta unidade, as causas da colisão ainda são desconhecidas. A causa do acidente desconhecemos, só sabemos que houve um acidente de viação em que estavam envolvidas uma viatura e um motociclo, em que acabou por ser consequência desse acidente 2 vítimas mortais. E deste acidente, o que sabemos, o que apuramos no terreno, é que vinha uma viatura no sentido cidade capital à Trindade e o motociclo no sentido Trindade à cidade capital. O comandante distrital de Mesoche, Pires Santos, acrescentou ainda que, após a chegada dos elementos policiais ao local, os corpos já se encontravam sem vida, eis a razão do não socorro ao centro hospitalar. Eis a razão também que nós tivemos que aguardar a presença da Polícia Judiciária, da Delegacia de Saúde Distrital de Mesoche, né, o Corpo dos Bombeiros de Mesoche e também o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a nível nacional. Nesse preciso momento, onde é que se encontra o condutor da viatura? O condutor da viatura está sob a custódia policial, tendo em conta para preservar também a sua segurança, de acordo com aquilo que aconteceu. E pronto, nós vamos incitar os nossos esforços, elaborar os nossos procedimentos necessários, que é para, no mais curto prazo de tempo, apresentá-lo às instâncias competentes. As duas mortes parecem ter sido causadas por traumatismo craniano. E por volta das 5 da manhã, deu entrada nesse hospital 2 corpos, já sem vida, de 2 jovens, sexo masculino, de 26 e 30 anos. O acidente foi em Torres Dias, distrito de Mesoche, e quando cá chegaram, já chegaram sem vida. E pronto, eu acredito que devem ter, porque eu não vi o corpo, deve ter sido um traumatismo craniano que levou a vida dos 2 jovens. Então quero apresentar os meus sentimentos de pesar à comunicação social por uma perda, sobretudo tão jovem, 30 anos, muito jovem, e muita força, e a vida por vezes nos dá essa surpresa e temos que ter força para poder superar. E a família também dos sinistrados, meus sentimentos de pesar. Os corpos dos malogrados Adler Santiago e Beto Mendes estão na morgue do Hospital Central Dr. Aires de Menezes. As horas dos funerais ainda não foram anunciadas. O Secretário de Estado para a Comunicação Social, em nome do Governo, já reagiu à morte do jornalista Adler Santiago, da Andim TV Online, vítima de um acidente de viação ocorrido na madrugada deste sábado. Numa nota enviada à nossa redação, Adelino Lucas manifestou profunda consternação e dor pela perda deste jovem jornalista que tinha pela frente uma carreira promissora pelo zelo, dedicação e profissionalismo que vinha demonstrando no exercício do jornalismo. Diz a nota ainda, que passamos a citar, nesta hora de dor e pesar, o Governo, através da Secretaria de Estado para a Comunicação Social, manifesta solidariedade para com a família enlutada e rende devida homenagem a Adler Santiago, o rosto da Andim TV, na esperança de que a sua imagem continuará eterna no panorama jornalístico destas ilhas. O Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus reuniu-se esta sexta-feira com o Governo Regional. O chefe do Governo, que se deslocou ao Príncipe para presidir a mais um aniversário do orçamento da ilha, visitou também algumas obras sociais. Sentados à volta da mesma mesa, o primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, acompanhado de demais membros do seu elenco, analisou com o governo regional as grandes linhas mestras para a elaboração do orçamento do Estado para o presente ano económico, com focos em projetos prioritários
que resolvam os problemas da população da ilha. Além da nossa participação nos festejos do 17 de janeiro, o condão desta deslocação também é juntamente com o Governo Regional, podermos preparar o Orçamento Geral do Estado, numa perspectiva colaborativa de participação, para que todos nós possamos identificar os projetos prioritários, mas que resolvam de facto os problemas ingentes da população da região. Portanto, enfim, fizemos essa concertação esta manhã, o próprio diretor do orçamento está a acompanhar, as equipas técnicas depois vão poder trabalhar melhor. Já fora do gabinete e com vista a se inteirar de perto sobre as atuais situações no sector social, Bom Jesus deslocou-se em visita ao Hospital Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça. No local, percorreu todo o hospital, incluindo a obra de alargamento do bloco operatório, o qual caracterizou como sendo obra de cabelo branco, e também visitou as obras da escola secundária. São dessas obras que eu digo de cabelos brancos, porque é uma obra que já data de algum tempo a esta parte. Há alguns constrangimentos que foram apontados relativamente ao bloco operatório, alguns problemas da aeração e tudo isto, não é? Vamos ver em que medida é que o Governo, depois no quadro deste novo orçamento, vai poder encontrar verbas adicionais, outros financiamentos para completar o que falta. Mas essas duas obras, não é? Tanto o hospital como a escola e sobretudo esses dois projetos, nós queremos que ainda nesta legislatura, portanto, e este ano em particular, não é, que entrem como, tanto no capítulo das emergências. Tendo o Governo Regional definido o Porto como prioridade para o presente mandato, o Primeiro-Ministro também visitou o atual Porto e mostrou-se preocupante, tendo em conta ser prioridade também do Governo Central. Porto é prioridade do Governo Regional, é prioridade do Governo Central, portanto, o Porto é nossa prioridade. Portanto, daqui não se consegue sair de outra maneira se não for pelo mar e pelo ar. O problema do aeroporto está parcialmente resolvido e neste momento o nosso foco, não é, tem que ser o Porto e vamos dar os primeiros sinais, não é, ainda neste Orçamento Geral do Estado. Outra preocupação do Governo prende-se com o capital humano. Disse Jorge Bom Jesus que pretende visitar também, antes de deixar a região, os empreendimentos turísticos da ilha. Estamos muito preocupados com o capital humano, por isso estivemos no hospital da região. Depois um outro sector prioritário também é a educação. Nós acabamos de visitar uma obra, enfim, depois teremos a ocasião de visitar tanto algum empreendimento turístico, porque o crescimento económico, enfim, fazer crescer o PIB é fundamental, porque se a economia não cresce, nós não teremos como ir buscar impostos para investir depois no sector social. Portanto, tudo está equacionado, mas como eu tenho dito, tem que ser sempre numa perspectiva de inclusão. Nós temos que trabalhar em conjunto, não é? Cada um dentro das suas áreas de competência, mas os são-tomenses têm que saber trabalhar em equipa, portanto, e sobretudo pensando, não é, nos interesses superiores do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e de cada são-tomense em particular. Primeiro-Ministro no encontro visitas de trabalho com as autoridades da região. Ainda na Ilha do Príncipe, o Primeiro-Ministro recolheu subsídios da sociedade civil regional para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para este ano. O encontro, segundo o Bom Jesus, permitiu extrair as linhas de força que deverão nortear as intervenções do Governo Central na ilha.
Este encontro de auscultação junto à sociedade civil organizada visou, sobretudo, colher mais subsídios e ouvir de perto as preocupações que mais afligem a população, com vista à elaboração de um orçamento mais real possível do que toca às prioridades urgentes de execução. Para já, Bom Jesus leva na sua agenda definições concretas deste exercício, que considerou profícuo. Foi um exercício bastante profícuo e saudável. A interação que nós tivemos aqui, recolhendo subsídios para elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2019. Naturalmente que são muitas prioridades e nós temos que estabelecer, tanto, enfim, delinear algumas, selecionar. Já vimos algumas, já temos algumas linhas de força. Há convergência relativamente à necessidade de um porto, relativamente ao transporte marítimo, aos preços e do transporte aéreo, questões que brigam com a saúde, a educação. Vamos ter que continuar os investimentos na saúde, sobretudo priorizando a erradicação do paludismo, a necessidade de crescimento econômico, da criação de emprego, as casas sociais que vamos ter que, enfim, construir aqui no Príncipe para criar emprego, dinamizar a economia e resolver os problemas de habitação que são candentes. Relativamente às outras preocupações no que respeita à estrada e água, entre outras, Jorge Bom Jesus disse que vão implicar um diálogo e uma intervenção conjugada, sobretudo do governo central e do governo regional, tudo o que tem a ver com, enfim, projetos de água, de estradas. Vamos ter que implicar também as empresas que operam, sobretudo as empresas petrolíferas que operam na nossa zona exclusiva, atinente à responsabilidade social. Enfim, vamos mobilizar todas essas sinergias, trabalhar em equipa para que o cidadão veja os seus problemas resolvidos. O exercício que mereceu elogio por parte dos participantes em sala. Uma iniciativa bastante fabulosa, primeiro porque começou muito bem quando colocou a questão de que a sua governação começa primeiramente por olhar para as pessoas. É um exercício muito bom e importante. E ter esse contato com o primeiro-ministro, chefe do governo, São Tomé e Príncipe, traz-nos uma satisfação grande, porque é uma oportunidade ímpar de nós colocarmos algumas questões, alguns problemas sociais, infraestruturais, a nível que toca-nos no dia a dia. E que exista sempre esse tipo de sinergia entre relação que só faz bem, só fortalece a democracia no nosso país. E os governos conseguem trabalhar com maior feedback, com uma maior abertura, e é assim que tem que ser sempre. Primeiro-ministro e chefe do governo junto à sociedade civil, colhendo subsídio para a elaboração do Orçamento Geral do Estado. A equipa do Desportivo de Sundi foi a grande vencedora do torneio de futebol 11 Taça Armandinho no âmbito das comemorações dos festejos do achamento da Ilha do Príncipe. É a segunda vez consecutiva e a quarta vitória do Clube do Desportivo da Sundi desde que o Governo Regional institucionalizou em 2007 o referido torneio Taça Armandinho, realizado todos os anos no dia 17 de janeiro, data da descoberta da Ilha do Príncipe. E como prova disso, a turma da Sundi, que jogou de laranja e verde, quis dar prova disto mesmo ao fixar o resultado de 2-1 sobre a UDPB, que jogava de azul e branco. Uma primeira metade do jogo com golos marcados, ainda na ausência da nossa Câmara, nesta final, no Estádio Regional 13 de junho.
já na segunda metade do jogo e com a equipa da UDPB a tentar empatar a partida num jogo tenso e aberto de ambas as equipas, eis que o negrito da turma da Sundi fixa o resultado final por 3-1 e ergue das mãos do primeiro-ministro o troféu da vitória. Essa vitória foi boa porque nós já estávamos preparados para isso e o futebol foi mesmo assim porque nem toda a equipa ganha e geralmente que a equipa que ganha será bem-vinda e taça é taça Armandinho e tem que ser da Sundi, da equipa da Sundi. Foi disputa bem entre duas equipas. Venceu a turma da Sundi, foi melhor e feliz e por isso está de parabéns. E porque a taça é em homenagem a ex-jogador da seleção santomense, o mesmo mostrou-se satisfeito. Sr. Armandinho, mais uma vez, uma taça realizada em seu nome. Como é que sente? Com grande felicidade, com grande vontade e tudo na minha vida que eu tenho, que os secretários do Jornal do Príncipe fizeram, acharam que realmente eu tinha direito a esta taça. Bom, fiquei também satisfeito que o Sunim ganhou, é uma equipa onde eu vivo, eu estou cheio de alegria. Espero para o próximo ano que a Sunim vai ganhar outra vez. A final da taça disputada perante os olhos das autoridades deixou satisfeito, por outro lado, também o Ministro da Defesa e o Presidente do Governo Regional, que pretende dar responsabilidade da realização deste torneio à Associação Regional de Futebol. Uma partida bem disputada, em que viu-se que a força física prevaleceu, mas o que está em causa é a habilidade individual de alguns jogadores, que o resultado justifica aquilo que assistimos aqui no campo. Bom, quero felicitar a equipa vencedora e animar e entusiasmar os jovens para continuarem assim. É com muita satisfação que nós fazemos esse torneio. É um torneio que nos anima, um reconhecimento ao grande trabalho, ao grande jogador que foi Armandinho e uma merecida homenagem. Eu fico contente porque esse torneio acontece com a participação popular dos jogadores, das equipas. Eu penso que assim é que vamos construindo o nosso futebol e vamos melhorando todos os dias. Agora é importante mesmo passar-vos essa informação. No próximo ano, o que nós queremos fazer junto à Federação Nacional de Futebol e à Associação Regional de Futebol é entregar, sob a proposta aqui do Sr. Secretário Gino, entregar essa taça, essa competição à Associação Regional de Futebol para que esteja dentro do nosso programa do campeonato, numa perspectiva de fazermos o campeonato nacional, a taça nacional, a taça de Santo Tomé e Príncipe e a taça Armandinho, fazer parte do conjunto das competições realizadas aqui na região autónoma do Príncipe. Eu julgo que o Armandinho ultrapassa a fronteira, Armandinho foi um grande jogador, Armandinho foi um jogador da seleção nacional, portanto devemos homenageá-lo com todas as honras merecidas e por isso vamos entregar esse torneio à Associação Regional de Futebol para transformarmos esse torneio Armandinho num torneio com referência nacional. Desportivo da Sundi a vencer pela segunda vez consecutiva o torneio Taça Armandinho. A Estrada Nacional número 1, que liga as cidades de Santo Tomé e de Neves, vai ser reabilitada este ano com financiamento do Banco Mundial. É um troço de 27 km, cujos estudos de viabilidade, de engenharia e de impacto ambiental, bem como social, foram esta sexta-feira apresentados aos principais beneficiários na sua versão final, pela perspectiva, o gabinete encarregue da sua elaboração. A Estrada Nacional número 1 é a principal do país. Nela se efetua mais de 30% do volume de negócios do país. Ela liga a cidade capital e a de Neves, esta última considerada cidade industrial do país. O número de pessoas que nela circula não é quantificável devido à sua variação, mas o estudo do Gabinete Técnico Prospectiva aponta que o maior pico situa-se entre as 7 e 9 horas, com 18% do volume de tráfego de meios rolantes. No atual contexto, a estrada número 1 apresenta algumas degradações. Por isso, as autoridades do país, com financiamento do Banco Mundial, no valor de 27 milhões de dólares, decidiram pela sua reabilitação. Este processo durará 3 anos de forma
faseada. Para o Instituto Nacional de Estrada, esta reabilitação afigura-se como importante para melhorar o tráfego de pessoas e bens e potenciar os distritos abrangentes. Estamos a falar de reabilitar não só o pavimento de estrada como uma nova filosofia de intervenção, que aliás é aquela que nós temos estado a usar nos últimos anos, que é com betão bituminoso, não é? Também reabilitar os sistemas de drenagem, porque nós assistimos a enorme quantidade de água no pavimento quando estamos em período de chuvas, não é? E conceder a esse troço de estrada melhores condições de trafegabilidade, algum conforto nessa trafegabilidade, alguma celeridade, não é? E promover as regiões a qual essa estrada atravessa, não é? Porque essa estrada atravessa 3 distritos, promover essas regiões, aquilo que nós definimos como um dos focos mais importantes do governo, o desenvolvimento do país. O julho do ano corrente é o mês apontado, se os cronogramas forem cumpridos, para o arranque das obras. Acredito que em março já poderemos ter a fase de aprovação já fechada, já finalizada, e acredito que mais 2 meses para lançamento, aprovação e assinatura de contratos. Provavelmente, se não tivermos nenhum percalço, algum atraso, coisa parecida, espero que no mais tardar em junho já poderemos dar início às atividades de intervenção, propriamente dita intervenção física no troço de estrada. A cidade de Neves será uma das beneficiárias desta reabilitação, tendo em conta o seu potencial económico. Apresentada esta sexta-feira, na sala de conferências do PNUD, a versão final do estudo de viabilidade, de engenharia e de impacto ambiental e social da reabilitação da Estrada Nacional número 1. O Ministro da Educação e Ensino Superior, ou melhor, a Ministra da Educação e Ensino Superior, visitou esta sexta-feira as escolas do distrito de Cauê de Cantagal. Julieta Rodrigues procurou avaliar de perto o funcionamento destes estabelecimentos de ensino e as condições de infraestruturas nestes 2 distritos. Foi uma visita minuciosa que durou várias horas. A Ministra da Educação e Ensino Superior não deixou passar nada despercebido e deu notas a cada aspecto. Houve notas positivas e negativas. Entre as positivas está o funcionamento da Escola Básica de Porto Alegre, considerou a Ministra. Vimos que em Porto Alegre o processo de ensino-aprendizagem está sendo bem orientado, sobretudo ao nível do ensino básico, nas escolas de Porto Alegre. E não só a própria gestão da sala de aula, próprio ambiente físico e o ambiente pedagógico. Também vimos outro aspecto, ainda na escola de Porto Alegre, é que junto aos nossos parceiros leigos para desenvolvimento, eles recuperam alunos que têm dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. Ao nível do ensino secundário, Julieta Rodrigues não gostou de muita coisa que viu, a começar pelas ausências dos professores nas escolas do distrito de Cauê. Os professores assinam livro de ponto, não dão aulas, os professores não aparecem. Isto é um problema quase genérico ao nível do ensino secundário. A nível do jardim, também vimos que as coisas estão a funcionar minimamente. Aqui em Angulares, alunos precisam, mas ao nível de saúde, precisam uma certa atenção porque há problemas de um tipo de infecção na cabeça dos alunos e nós orientamos que levassem à delegação de saúde para obterem tratamentos.
Nesta visita ao terreno, a titular da pasta da Educação mostrou-se também preocupada com algumas infraestruturas escolares, muitas delas em avançado estado de degradação. Muitos edifícios escolares carecem de reparação. O que nós temos constatado é que há questão de manutenção do próprio edifício escolar. Outros problemas nós depois tomaremos medidas, acho que é mesmo problemas em termos da própria gestão da escola. A própria gestão da escola precisa de mais dinamismo a partir dos seus próprios gestores. Julieta Rodrigues anunciou que o seu ministério está a trabalhar com o Banco Mundial no quadro do projeto Melhoria da Qualidade de Educação para a aquisição de novos manuais escolares e materiais didáticos. O Ministério Jovem Nacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia procedeu à abertura este sábado do seu ano eclesiástico. O campo do Centro dos Estágios do Futebol foi o palco das atividades. Neste centro estiveram reunidos jovens provenientes de todos os grupos religiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Ilha de São Tomé. Com esta atividade, deram o pontapé de saída às ações eclesiásticas do Ministério Jovem Nacional desta igreja. Nós temos várias ações, nós temos o acampamento da juventude, nós temos o congresso e também temos o projeto, tanto a Missão Caleb. A Missão Caleb é uma missão que os jovens doam o seu tempo, as suas férias e vão a um lugar, a uma localidade e lá realizam atividades sociais, ajudam os necessitados, cuidam do meio ambiente, e, enfim, muitas atividades que teremos nessa data. À semelhança da Ilha de São Tomé, decorreu em simultâneo a mesma atividade na região autónoma do Príncipe. Têm como perspectiva atingir a maior camada da juventude possível, o mais número possível. Algumas igrejas que não têm ainda os clubes organizados, nós vamos, através dessa ação, organizar essas igrejas para terem também esses clubes, de modo que nos seus lugares possam ajudar a igreja e também ajudar a sociedade. Perspectivas que, segundo o diretor do Instituto Nacional da Juventude, Carlos Tini, vão de encontro aos anseios do setor que dirige, por isso acrescenta que espera contar com a colaboração das igrejas. A Igreja Adventista tem feito muito, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito social. Quem não se lembra dos trabalhos feitos pelos Calebes, portanto, é desta congregação religiosa, dos trabalhos feitos pelos desbravadores. Portanto, no meu ponto de vista, a igreja tem feito muito e nós queremos alinhar as igrejas, e digo bem, todas as igrejas, no sentido de promovermos a mudança, por exemplo, de comportamento e de atitudes ao nível da nossa sociedade. O ato serviu também para apresentar alguns líderes que irão coordenar as atividades do grupo este ano. A tragédia florentina de Caixão Grande fez uma apresentação ao público este sábado para agradecer a população pela sua eleição como a melhor tragédia do ano de 2018. A atividade ocorreu na Praça Yongato, no centro da capital. Foi desta forma que a eleita melhor tragédia do ano 2018 viu para agradecer ao público santomense pela sua eleição no concurso Os Melhores do Ano, promovido pela Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Essa apresentação é apenas para poder oferecer ao público São Tomé em geral, São Tomé e Príncipe, por termos ganho como melhor tragédia do ano 2018. Sendo um dos grupos culturais mais antigos do país e com vários caminhos já percorridos, ainda tem muito a oferecer aos santomenses. Por isso, o porta-voz do grupo garante que vão trabalhar para melhor servir ao público. Prometemos melhorar indumentariamente e atuação e mais coisas, apresentar uma melhoria para o público. E vamos manter o nosso patamar. A atuação do grupo atraiu vários olhares curiosos que disseram gostar da iniciativa.
Uma tragédia boa e a população agradeceu a tragédia, depois a tragédia votou na tragédia em primeiro lugar, é uma tragédia bonita. Eu sei que isso não fica por aqui, que pop eles têm que não ficar por aí, manter sempre ele, todos os momentos, que isso não fica por aqui. Eles têm que sempre a manter a estrangeira dele. Eu gostei. Eu quero que sempre aproxima sempre, feche sempre. Eu gostei. Eu também gostei muito daquele ritmo também. Gostei de apreciar também, ver também como é que a tragédia também está a ser feita também. Tragédia Florentina de Canchão Grande agradece ao público pela sua eleição como um dos melhores grupos culturais mais importantes do ano 2018 e faz uma apresentação ao vivo ao público. Segunda parte do telejornal, na Polónia, continuam as cerimónias fúnebres de Paweł Adamowicki, o presidente da Câmara de Gdansk, que morreu esta segunda-feira depois de ter sido esfaqueado numa cerimónia pública. Na Polónia continuam as cerimónias fúnebres de Paweł Adamowicz, o presidente da Câmara de Gdansk, que morreu esta segunda-feira depois de ter sido esfaqueado numa cerimónia pública. Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e algumas das principais figuras da Polónia, incluindo o presidente e o primeiro-ministro, participaram na missa na Igreja de Santa Maria. Nas ruas de Gdansk, com temperaturas negativas, concentraram-se dezenas de milhares de pessoas com bandeiras e velas nas mãos. Adamowicz tinha 53 anos, foi esfaqueado durante um evento para a angariação de fundos da Grande Orquestra de Natal, a maior organização sem fins lucrativos da Polónia. Brasil e Israel têm dado de mãos dadas, mas a mudança da Embaixada Brasileira para Jerusalém pode ter sido uma jogada arriscada. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil superou em 2018 os 13.750 milhões de dólares em exportações para os países da Liga Árabe, um valor 43 vezes mais alto que o gerado pelas vendas de produtos para Israel. Brasil e Israel têm andado de mãos dadas, mas a mudança da Embaixada Brasileira para Jerusalém pode ter sido uma jogada arriscada. E no xadrez diplomático com o Médio Oriente, o jogo de Bolsonaro arrisca-se a sofrer algumas baixas. Em 2018, o Brasil superou os 13.750 milhões de dólares em exportações para os países da Liga Árabe, um valor 43 vezes mais alto que o gerado pelas vendas de produtos para Israel. A ministra da Agricultura brasileira já se manifestou preocupada, temendo sofrer uma quebra na venda de carne para estes países. O Brasil é o maior exportador de carne halal, produzida de acordo com as normas religiosas do Islão. Em 2018, 3 países da Liga Árabe estiveram entre os 10 maiores compradores. No total, a Liga importou o maior volume de carne bovina do Brasil nos últimos 11 anos. Foram mais de 340 mil toneladas de carne que chegaram a 15 dos 22 países que compõem o bloco, ou seja, 1/5 do volume de exportações alcançado. Ao seguir os passos de Trump, Bolsonaro quis aproximar-se de grandes potências e pôr fim a alianças celebradas pelo governo antecessor de esquerda. Mas a desfeita à Palestina pode vir a custar ao Brasil a consolidação nos mercados árabes. Ataques e contra-ataques entre o Brasil e Venezuela, depois de Nicolás Maduro, no discurso de tomada de posse para o seu segundo mandato, ter chamado Jair Bolsonaro de fascista. O recém-eleito presidente brasileiro recebeu no Palácio do Planalto representantes da oposição venezuelana para marcar o seu apoio. Ataques e contra-ataques entre Brasil e Venezuela depois de Nicolás Maduro, no discurso de tomada de posse para o seu segundo mandato, ter chamado Jair Bolsonaro de fascista. O recém-eleito presidente brasileiro recebeu no Palácio do Planalto representantes da oposição venezuelana para marcar o seu apoio. Tudo nós faremos para que a democracia seja restabelecida, que vocês possam viver em liberdade. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda dos presidentes que o Brasil já teve, como Lula e como Dilma. Isso nos torna responsáveis pela situação que vocês se encontram em parte. Os elementos da oposição venezuelana que estão no exílio, entre eles o antigo presidente da Assembleia Nacional do país, agradeceram o apoio do chefe de Estado brasileiro e propuseram soluções.
O que é preciso fazer é colocar o máximo de pressão sobre o sistema para que o governo, essa ditadura, se frature de uma vez por todas e se abra uma transição e depois eleições, para que eles não tenham outra opção que não a de abandonar o poder. A Human Rights Watch, na sequência da apresentação em São Paulo do relatório sobre os direitos humanos e lembrando a questão venezuelana, lançou acusações ao presidente do Brasil. A opinião pública está profundamente dividida. Eu diria mesmo que às vezes está confusa em relação a onde estão os valores básicos. Demonstração disso é a eleição de Bolsonaro no Brasil, que não é mais do que um autocrata populista, mas de direita, a quem os direitos humanos só importam quando se trata da Venezuela, Cuba ou Nicarágua. Solo em Venezuela, ou em Cuba, ou em Nicarágua. Termina assim a nossa edição informativa. Para si em especial, a condição de muito boa noite e bom fim de semana.